Agora, irmãos, nós vamos passar para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, no verso de número, deixa eu ver aqui, de número 25. Efésios 5, 25. Nós vamos ler até o 27. Efésios 25. Os irmãos estão quase decorando esse texto, né? Faz tempo que eu estou pregando nele. Todo domingo, né? Repito, né? Isso é bom. Diz assim a palavra do Senhor. Maridos. Isso. Efésios 5, 25. E nós vamos ler até o 27. Isso. Todos acharam? Aqui já está prontinho. Diz assim a palavra do Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco através desta palavra. Nós necessitamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, ouvir a sua doce voz. Uma doce voz que nos transforma. E essa doce voz que tem transformado os nossos casamentos. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos cônjuges possa escutar essa mensagem e aplicar, porque nós queremos colocar em prática aquilo que o Senhor planejou desde o início para os nossos casamentos. Ajude-nos a entender o seu propósito e assim, Pai, que nós possamos viver conforme a sua vontade. É o nosso pedido nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos na terceira e última mensagem dessa série sobre casamento. Posso ouvir um? Mas não ficou bom. Vamos de novo. Eu vou falar, vocês falam de novo, tá? Mas para assim. Tá? Vamos lá. Hoje nós estamos na terceira e última mensagem dessa série sobre casamento. Sim, estamos finalizando. Para falar a verdade, nós tivemos 4, tá? Se eu contar uma mensagem que eu trouxe em 24/5, que eu falei sobre família, que também falava sobre casamento, então, na realidade, essa aqui é a 4ª mensagem desta série. E é fundamental que nós falemos sobre casamento. Porque o mundo ele tem investido contra o casamento. Como nós já falamos em outras mensagens. Hoje, a cada 10 casamentos, nós temos mais ou menos 4 divórcios. É um número absurdo. E a igreja tem que ser um bastião, onde os casamentos eles têm que ser firmes e fortes. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender realmente qual é o propósito de Deus para o casamento. Daí a necessidade desta série de mensagens. Porque esse assunto é extenso e é impossível que a gente o cobrisse em uma só mensagem. Daí que no dia... Aí você pode até anotar se você quiser rever as mensagens. Eu até levantei os dias que eu preguei sobre casamento. No dia 6/1, eu preguei sobre o segredo do casamento. E o que eu falei nesta mensagem de 6/1? Não, 1/6, desculpa. 1/6. O que eu preguei nesse dia? Eu disse, em resumo, que
o segredo do casamento é que o casamento e o evangelho explicam um ao outro. Ou seja, você precisa conhecer o evangelho, e o evangelho te dá o poder e o modelo para o seu casamento. É no evangelho que nós entendemos como nós devemos viver dentro do casamento. E é dentro do casamento que nós entendemos como nós devemos viver o evangelho. No dia 24/5, foi a segunda mensagem, uma segunda mensagem, não foi na ordem, mas conceitualmente seria a segunda mensagem dessa série. Nós aprendemos o poder do casamento, e o poder do casamento está na sujeição mútua. Ali eu não falei somente da sujeição do casal, mas na sujeição dentro do lar. Nós aprendemos que primeiro, dentro do lar, nós temos que aprender, devemos primeiro nos sujeitar a Deus, e depois sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E esse é um poder transformador para as famílias. As famílias onde há tantas brigas, revoltas, tanto eu na família, não, a minha vontade, aqui eu estou magoado, que eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Nós aprendemos nessa mensagem que eu tenho que colocar o outro e a vontade do outro em primeiro lugar. Primeiro me sujeito a Deus e depois me sujeito ao outro. Esse é o grande poder do casamento. Esse é o poder nas famílias. Isso foi pregado lá no dia 24/5. Você pode olhar lá também no YouTube. No dia 15/6, foi a última mensagem que eu preguei sobre o casamento, nós vimos a importância do compromisso do casamento. E ali eu falei muito sobre os votos do casamento, a importância de você formalizar o seu casamento. Falamos da importância dos votos, falamos que os votos futuros, E ali ficou claro como nós decidimos amar a pessoa e nos comprometemos com um amor futuro. Isso não depende do nosso sentimento que nós temos pela pessoa. Os sentimentos, às vezes, eles variam. Às vezes nós estamos amando mais a pessoa, às vezes nós estamos amando menos, mas independente disso, nós nos comprometemos a ter atos de amor para o nosso cônjuge. Nós sempre vamos agir como se nós estivéssemos amando. E o legal e o melhor de tudo é o seguinte: quando nós temos atos de amor, temos ações de amor, nós acabamos amando mais a pessoa. Quanto mais atos bons você faz para uma pessoa, mais você ama a pessoa. E eu fiz o desafio a semana passada. O púlpito está aqui. Alguém aqui essa semana fez o teste? Se você estava bravo aí com seu cônjuge e começou a fazer só coisa boa para ele, ou para ela, e me fala aí, seu sentimento mudou ou não? Se você fez o teste e não deu certo, você pode me desmentir agora. Agora é o momento. Alguém fez o teste? Ou ninguém fez? Ou ninguém fez o teste, ou o que eu falei estava certo. Porque até agora ninguém levantou a mão. Então é assim, você está bravo com seu cônjuge, faz coisa boa para ele. Demonstra amor. Ele está... você não quer nem ver ele, abraça e dá um beijo. Faz o café da manhã. Deixa um bilhetinho de amor. Mas eu estou querendo matar. Faz isso, para você ver. Esse sentimento, ele não persiste. Atos de amor, eles geram sentimentos bons na gente. É impressionante como Deus nos fez. Isso vale para qualquer pessoa. É muito interessante como Deus nos fez. E o que a gente promete lá no casamento é isso.
Nós prometemos amar na saúde, na doença, na pobreza, né? Ou na riqueza ou na pobreza, né? Em qualquer momento. Nós prometemos atos de amor. O sentimento não dá para controlar, mas o que a gente vai fazer, a gente consegue controlar. Né? A gente promete, e baseado nessas promessas é que a gente vai fazendo as coisas. Tudo isso a gente aprendeu na mensagem da semana passada. Você pode voltar lá, caso você não tenha visto. Então, todas as mensagens estão lá no YouTube, tá? Nessas datas que eu falei. 1/6, 24/5 e 15/6. Aí, se você ver nessa sequência, você vai ter as 3 primeiras mensagens da série. Hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o propósito do casamento? Para que serve um casamento? Afinal de contas. Pergunta aí para o seu amigo que está do seu lado, para a sua amiga que está do seu lado. Para que serve um casamento, afinal de contas? Para que serve casar? Afinal de contas, o casamento serve para alguma coisa? Isso é uma dúvida também, né? Alguém poderia fazer essa pergunta, né? O casamento serve para alguma coisa? Mas ele serve, tá, irmão? Serve. Mas qual que é o propósito desse casamento? E para responder essa pergunta, nós vamos continuar com o auxílio do pastor Tim Keller e da sua esposa Kate Keller, né, com o livro Significado do Casamento. Então, o que eu vou pregar esta noite, como as últimas 2 outras mensagens não são exatamente uma mensagem minha, mas sim eu estou reproduzindo aqui uma parte daquilo que o pastor Tim Keller traz neste livro, que eu acho que é um ensino bem importante para a igreja. Então, irmãos, vamos agora, então você tem que prestar atenção. Se você não trouxe caderno, você deveria ter trazido. Né? Anota, porque as coisas aqui são importantes, né? E a gente tem que estar bem ligado. Para a gente entender qual que é o propósito do casamento, a gente tem que voltar lá para Gênesis capítulo 1. Olhando lá em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que Deus fez o mundo todo ali em 7 dias. Aí sempre tem aquele engraçadinho, não, pastor, foi em 6 dias. Não, Deus fez o mundo em 7 dias sim. A criação foi 7 dias. O descanso está incluído no ato de criação. Tá? Antes que você... Sempre tem aquele engraçadinho, foi 6 dias. Não, foi 7. Tá? 7, a criação, o descanso a gente inclui. Então, Deus criou o mundo lá em 7 dias, incluindo o seu descanso. E ali, todos os dias que ele criou, ele falava que tudo que ele fez era bom. Né? Fez a separação entre o dia e a noite, era bom. Terra e mar, bom. Céu e terra, bom. Né? Fez povoou o céu, né, com as estrelas e os grandes lumiares, depois os peixes, criou o homem, tudo que Deus fez era bom. E no último dia da criação, lá no 6º dia que ele estava criando, ele criou o ser humano, ele falou ainda que era tudo muito bom. Olha que coisa legal. A criação, nós temos tudo perfeito, maravilhoso, gracioso, né? A gente fica imaginando como era viver ali no Éden. Tudo era muito bom, tudo era maravilhoso. Mas será que era isso mesmo? Será que a vida de Adão era as 1000 maravilhas? É isso que a Bíblia diz? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. O que diz lá? Diz assim, olha. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Ops! Não é bom? Calma aí, vamos ler de novo. Não é bom
que o homem esteja só. Tem um negócio que não está encaixando. Mas tudo não era bom. Então aqui tem um negócio que não era bom em um mundo que tudo era bom. Tinha um negócio ruim em um mundo que era bom. E o que era esse negócio ruim em um mundo que era bom? A solidão. A solidão de Adão era a coisa ruim. Ela não era boa em um mundo que era perfeito. E isso diz uma coisa interessante para a gente. A nossa necessidade de relacionamento não se realiza inteiramente no nosso relacionamento vertical para com Deus. Porque Deus vinha todos os dias na viração do dia para falar com Adão, mas isso aí não era suficiente para o relacionamento de Adão. Ainda assim ele se sentia só. A nossa necessidade de relacionamento não se satisfaz no nosso relacionamento com os animais. Como está lá em Gênesis 2:20, ele via lá todos os animais, mas não achava entre eles uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí, abri parênteses, cuidado aí, pai de pet, né? O relacionamento com animais. Seja você que acha que é pai de bicho, seja que você que acha que é irmão de bicho, né? Porque tem gente que agora a gente não fala mais que é dono, né? A gente fala que é cuidador, né? Porque a gente acha que os bichos são iguais a gente. Quero dizer uma coisa para você. O nosso relacionamento com os animais nunca vai substituir, eu vou repetir, nunca vai substituir um relacionamento entre seres humanos. Nunca. Nunca e nunca. Ah, é legal ter um pet? É legal. Mas muito melhor ainda é estar com seres humanos. Ah, mas seres humanos são chatos. Eu quero dizer uma coisa. Relacionamento com pet não substitui relacionamento com seres humanos. Isso já está lá desde Gênesis. Nem na época que falava que o homem conseguia realmente falar com os bichos. Isso dava certo. É bom, é legal. A gente tem muito carinho com os nossos pets. Mas tem um outro nível de relacionamento. Deus nos criou, e aí o que Deus fez? Ele nos criou para termos um relacionamento horizontal com outros seres humanos. Em especial, né, com o cônjuge. E por que Deus fez isso? A resposta está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Abre a sua Bíblia lá, volta uma página. Gênesis 1, 26. O que diz lá? Gênesis 1, 26. Diz assim: Disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante aqui. Deus, ele diz assim, façamos. Ele diz no plural. Ué, Deus está conversando com quem? Se na hora que ele está criando só existe ele. Com quem que será que Deus está falando? Será que é com os anjos? Mas só que não deve ser com os anjos, porque nós não somos criados à imagem dos anjos. Nós somos criados à imagem de quem? De Deus. Então a resposta só vai aparecer no Novo Testamento, aonde vai ser revelada a Trindade de Deus. Deus no Novo Testamento se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Trindade completa. Nós temos esses três que se conhecem e se amam. Daí,
nós já temos uma característica que é derivada da nossa imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus significa ser criado para relacionamentos. Não existe coisa mais triste para um ser humano do que viver sozinho. Não existe coisa mais complicada. Você quer deixar uma pessoa louca ou estressada? Pega um preso, por exemplo, e coloca numa solitária. A pessoa fica, é muito complicado, porque nós não somos feitos para viver sozinhos. Nós somos feitos para ter relacionamento. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Diante da solidão de Adão, Deus criou o que em hebraico está lá, uma palavra chamada Ezer. Uma auxiliadora, uma companheira, uma ajudadora. Essa palavra Ezer também é usada para Deus como aquele que vem auxílio em uma batalha, sabe? Não é auxiliadora de funcionário, né? É auxiliadora no sentido daquele que te auxilia a ganhar batalhas, sabe? Aquele que te ajuda a vencer as coisas, né? Que é como se fosse dois exércitos, né? Tem o homem e tem a mulher. Então, o homem está na batalha da vida, vem a mulher e ajuda ele a vencer a batalha da vida, sabe? É nesse sentido. Então, Deus deu uma auxiliadora, uma companheira, uma ajudadora para as batalhas da vida. Em outras palavras, em meio à solidão do homem, Deus deu para ele uma amiga. Uma amiga para que ele pudesse viver. Daí em diante, o homem não estaria mais sozinho. Ele teria uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, dependendo da Bíblia. Agora ele poderia conversar. Ele vê uma pessoa que é semelhante a ele, que estaria ali junto com ele, né, todos os dias, né? E isso ali é fantástico. E esse é o começo que a gente tem que entender em relação ao casamento. O casamento, ele vem resolver o problema da solidão com esse companheirismo, com esta amizade. O casamento, ele não vem resolver problema sexual. O Adão não estava com problema que estava com falta de sexo. Ele estava com problema de solidão. Adão não estava com problema de falta de dinheiro. Ele estava com problema do quê? De solidão. Então, a mulher e o homem, eles vêm para acabar com a solidão um do outro. Por isso, a amizade. Até aí, tranquilo? Entenderam? Amém? E para que nós possamos entender que tipo é a amizade do casamento, nós temos que entender o que é a amizade. E a Bíblia nos fala muito sobre a amizade. Então, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou explicar para vocês o que é a amizade. Aí a gente, só que além da amizade, eu quero explicar para vocês o que é a amizade cristã. E depois eu quero te explicar para vocês o que é a amizade no casamento. Da amizade convencional à amizade no casamento, há sempre um aprofundamento. Ela fica mais profunda, mais complexa, ela tem mais comprometimento. Então vamos entender o que é a amizade conforme a Bíblia, o que é uma amizade cristã e o que é a amizade no casamento. Amém? Vamos começar com a amizade convencional. Uma amizade convencional, ela tem por característica 3 coisas: constância, transparência e paixão em comum. A gente vai ver
a Bíblia falando muito sobre amizade, principalmente no livro de Provérbios. E eu gostaria de trazer alguns versículos para que você possa entender o que é uma amizade dentro desse contexto. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios 17:17. Olha só o que diz. Provérbios 17:17. Diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Então tem amizades que a pessoa fica tão íntimo e tão ligado que ele é mais próximo do que realmente um parente de sangue. Isto aí é uma verdadeira amizade. Outra característica da amizade está lá em Provérbios 18:24. Quem tem amigos pode cair em desgraça, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Mais uma vez, lembra? A questão de você estar sempre juntos. Nunca vocês estão separados, vocês estão ligados, né? E aqui é muito interessante, que ele fala que tem muitos amigos, ou seja, a pessoa que está lá, fala que tem muitos amigos, mas que tem muitos amigos não tem nenhum. Mas às vezes você tem um que realmente é o seu amigo para pau para toda a obra. Às vezes você não precisa de quantidade, você precisa do quê? Qualidade. Provérbios 27:9, olha o que diz. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. O que está dizendo aqui? Amigo também é para dizer verdades para outro amigo. Às vezes você está fazendo uma coisa errada. E aí o que o outro amigo faz? Ele te dá um conselho certo. Olha, você está indo para a esquerda. A esquerda? Eu estou falando a esquerda de vocês, tá? Mas a esquerda, vou pegar a minha esquerda, tá? Você está indo para a esquerda. Mas você tem que ir para a direita. Não vai por esse caminho não, vai dar errado. Vai para a direita. Conselho cordial, ele vem da boca de um verdadeiro amigo. E outra coisa interessante de uma amizade, é que os dois normalmente crescem juntos. E aí vem aquele provérbio famosíssimo, né? Provérbios 27:17. Esse aqui quase todo mundo deve conhecer. Olha o que diz. O ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Né? Assim como, tem uma variação, né, dali, mas assim, né, como um ferro se afia com ferro, uma pessoa cresce com o seu amigo. Depende um pouquinho da variação ali. Mas os amigos, eles crescem juntos, porque um vai ajudando o outro a crescer. Isso aqui é uma característica de uma amizade normal do mundo. Então, esse tipo de amizade você pode ver dentro da igreja e também fora da igreja. Mas nós vamos ter um outro tipo de amizade, que vai ter uma característica a mais, que é a amizade cristã. E qual que é a diferença entre a amizade normal, convencional, e a amizade cristã? É que nesta amizade cristã, essas duas pessoas já passaram já entregaram a sua vida para Jesus. E a partir deste momento, um pode ajudar ao outro na sua jornada rumo à nova criação. E também pode ajudar um ao outro, ministrando ao mundo, pregando o evangelho para o mundo. E aí eles podem crescer agora também através de uma transparência e constância espiritual. Coisa que no mundo não vai ter. Coisa que você só vai conseguir com um amigo cristão. E eu vou te dar alguns exemplos de coisas que você só vai conseguir com amigos cristãos. Primeira coisa, confessar pecado um ao outro. A coisa mais difícil que tem é você confessar pecado. E
E para confessar pecado, você tem que ter alguém que você confie. Você confessa pecado para quem? Para um amigo. Como que a gente vai confessar pecado para uma pessoa que é do mundo? Dá para confessar? Ele vai falar assim, não, se você fez isso, continua fazendo isso, está certinho. Né? Não é isso que a pessoa vai falar, dependendo do que você está fazendo. Não, mas se você quer confessar, você precisa de um amigo cristão, que tem a mesma fé. Um amigo cristão, ele vai chamar a sua atenção, isso está lá em Tiago 5,16. Um amigo cristão vai chamar a sua atenção dos pecados, para que você possa enxergá-lo. Às vezes você está cometendo um pecado, ele vai olhar assim, olha, você está caminhando está fazendo uma coisa errada. Vai pelo caminho certo, isso está lá em Gálatas 6:1. Abre os seus olhos, você está fazendo uma coisa errada. Um amigo cristão, ele vai até te chamar a atenção quando você não está fazendo nada para a obra do Senhor. Fala assim, ô amigão, vamos trabalhar para o Senhor. Isso está lá em Hebreus 10:24. Né? Conforme esse texto. Vamos lá, vamos trabalhar. Sai dessa improdutividade. Ele vai te ajudar também a pedir perdão, reconciliação, como está lá em Mateus 5:23 em diante. Vai te ajudar a levar as cargas um dos outros, né? Como está lá em Gálatas 6:2. Ele vai te incentivar e honrar, né? E te dar apoio, conforme está lá em Romanos 12:3 e 5, e também vai te edificar, né? Um ao outro vai se edificar, né? Pelo estudo e pela adoração em conjunto, como está lá em Colossenses 3:16. Tudo isso só pode acontecer quando nós temos uma amizade cristã. Obviamente, se eu fizer uma pergunta para você, vale mais a pena ter uma amizade cristã? Com certeza, quando a gente tem um aprofundamento, né? Se a gente tem amigos, é bom ter amigos, mas se os nossos amigos são cristãos, é muito interessante, porque nós temos ainda algumas coisas que a gente só consegue com amigos verdadeiramente cristãos. E porque as pessoas falam assim, mas qual que é a diferença de ter amigo crente de não ter, de crente e de não crente? Está aí, te dei uma lista, caso você tenha alguma dúvida. E você já está amarrando, você já está ligando os pontos, né? Você já percebeu que tudo isso que eu falei, tanto da amizade comum, convencional, quanto da amizade cristã, se aplica diretamente para o casamento. Você já percebeu isso, né? Tudo isso tem que estar dentro do casamento. Tudo isso tem que estar dentro do casamento. Lá em Provérbios 2:17, nós temos uma referência bem interessante, eu não vou ler o texto, mas nós temos uma referência onde o marido da mulher, ele também ele é chamado de amigo. Então, num contexto meio mal, né, onde a mulher ali está traindo o seu esposo e está traindo o seu amigo, né? Mas o cônjuge também é chamado de amigo. É interessante notar que a Bíblia já entende que o cônjuge é amigo da mulher. Marido e mulher são amigos. Isso é uma coisa bem diferente das sociedades antigas. Porque nas sociedades antigas, o casamento era visto como uma transação comercial, onde as famílias querem se manter status ou elevar a sua posição social. Né? Hoje a gente dá mais ênfase no romance, mas o interessante é que a Bíblia ela vai fazer uma coisa diferente. A Bíblia ela sempre vai dar a ênfase no companheirismo, na amizade. Como eu já disse, Deus deu uma companheira para Adão, não porque ele tinha problemas financeiros, não porque ele tinha falta de uma parceira sexual.
Deus, ele deu uma companheira para Adão, estou repetindo para ficar bem claro, porque ele estava só. E isso requer o quê? Amizade. Então, olha só, se para duas pessoas que não têm nenhum parentesco, que são somente amigos, um deve estar apoiando um ao outro e crescendo em amizade, imagine dentro do casamento, porque que lá dentro existe também o amor entre os cônjuges. Então, dentro desse amor, um deve apoiar um ao outro, deve buscar o crescimento um do outro, buscar o afastamento do pecado um do outro. Isso deve acontecer ainda de maneira mais intensa. Porque nós estamos dentro do casamento. Nós temos porque os dois ali, eles agem como amigos. E isso, irmãos, é uma coisa que a gente tem que começar a entender. Os cônjuges dentro do casamento, eles são esses amigos. Chegamos então ao ponto de nós voltarmos para o versículo de Efésios capítulo 5. Aí eu vou amarrar tudo, tá? De Efésios capítulo 5, né, que nós lemos lá no início. Olha o que ele diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, como também Cristo, como a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora vamos ver se a gente consegue amarrar todas as coisas agora, hein? Quando Paulo fala aqui aos maridos, ele chama a atenção do amor sacrificial de Cristo. Jesus visa santificar a noiva, não é isso? Ele fala, Jesus visa santificar a noiva e apresentá-la a si mesmo como uma beleza radiante, né? Como está lá no verso 27, né? Apresentando a si mesma, né? Como igreja gloriosa. O que Jesus está querendo fazer para a igreja? Ele quer que a igreja, ela seja renovada. O que Jesus quer para a igreja é que elas tenham uma nova criação. Ela seja criada de novo. É como se fosse a glorificação, ela seja transformada. Só que o que Paulo está fazendo ali? Ele está igualando o pensamento do que o homem tem que fazer com o que Jesus está fazendo. Ele tem uma igualdade, né? Ele fala assim, olha, façam como Jesus fez. O casamento tem o mesmo propósito. O que um cônjuge tem que fazer no outro é trabalhar para um cônjuge, no caso aqui está falando para o homem, ele teria que trabalhar para que a mulher, ela ficasse cada vez mais santa. Também a mulher tem que trabalhar para que o homem fique cada vez mais santo. E como que a gente consegue isso? Como que o homem e a mulher conseguem fazer com que o seu cônjuge fique cada vez mais santo? É na porrada? É falando para ele? Não, é através da amizade, do companheirismo, do estar juntos. Daí Tim Keller, ele descreve
que o propósito do casamento é ajudar um ao outro a alcançar a identidade gloriosa, a nova criação na qual Deus, a seu tempo, é ajudar um ao outro a alcançar a sua identidade gloriosa. A nova criação, na qual Deus, a seu tempo, nos transformará. O que nós temos, qual que é o propósito do casamento? É você ajudar o seu cônjuge a se transformar naquilo que ele tem que ser transformado por Cristo. O seu propósito dentro do casamento é ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Dentro desse processo de santificação que nós vivemos a cada dia, até chegarmos no momento onde nós seremos totalmente glorificados. E é neste ponto que nós encontramos a amizade, porque é através da amizade que nós confessamos os pecados uns para os outros, que nós suportamos uns aos outros, que nós oramos uns pelos outros, que nós podemos estar suportando uns aos outros. É aí que a amizade acontece dentro do casamento. Cada cônjuge deve ser um instrumento para auxiliar na obra de transformação do seu cônjuge. E o mais importante, você tem que visualizar no seu cônjuge aquilo que ele vai ser lá no futuro diante de Deus. Porque você olha para a pessoa hoje, ela ainda é uma pessoa imperfeita. Mas quando você olha para o futuro, você já pode imaginar que vocês dois vão estar lá na frente de Deus e vão passar a eternidade com o Senhor. Agora ali, totalmente transformados, santificados, glorificados. Só que isso, aqui na terra, passa por um processo de santificação, aonde a gente vai melhorando pouco a pouco. E nesse pouco a pouco, você faz parte deste processo. E, inclusive, isso que é interessante, nós podemos ver essa melhoria acontecendo dia a dia nos nossos cônjuges. Falei um pouquinho aqui, deixa eu trazer aqui um pouquinho para exemplos. Nós sabemos que os nossos cônjuges, que todo mundo é transformado, todo mundo muda. Então, você tem aquela pessoa que ora pouco, lê pouco a Bíblia. Você pode auxiliar a pessoa a orar mais, ensinar a palavra de Deus e a pessoa vai crescendo dia a dia. Ou um cônjuge que não é crente, você pode estar orando por ele, mostrando como é viver pelo Evangelho, até que aquele cônjuge se converte. E através do seu exemplo, ele consegue ver como é viver com Cristo. E também ele vai se transformando. E o legal é que isso é sempre uma via de mão dupla, onde você ajuda o seu cônjuge e ele te ajuda a crescer dia a dia. A missão dentro do casamento, meus amados, ela é uma missão fantástica, porque ela é uma missão de santificação. A gente entra no casamento, eu já ouvi muita gente falando que a gente entra para fazer um monte de coisas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente entra no casamento para que a gente seja mais santo. Como Jesus fez, ele morreu pela igreja para a santificar. Nós entramos no casamento
para também ajudar o nosso cônjuge a se tornar mais santo. E se ele entra também para me tornar mais santo, ou ela, né? O que nós vamos ter? Os dois se transformando mais santos em cada dia. E a cada dia, aquele casal vai tendo a sua personalidade transformada e eles ficam mais próximos, né, de Cristo. Se os dois estão comprometidos com a santificação do outro, por isso, confrontam, oram e se suportam mutuamente. O que é interessante nesse processo é que quando a gente está buscando a santificação um do outro, tem uma pessoa que a gente talvez tenha que amar mais do que o nosso próprio cônjuge. Quem que a gente tem que amar mais do que o nosso próprio cônjuge? Jesus. Isso é uma coisa da gente entender. Porque normalmente, o que acontece, a gente fala muito que a gente ama muito o nosso cônjuge. Mas, na realidade, as pessoas amam muito si mesmas. Toda vez que você falar, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, quem que você está amando? A você mesmo. Eu quero as coisas do meu jeito. As coisas têm que acontecer do jeito que eu quero. Na minha casa, mando eu. Quem que é o rei da casa? Você. Então, às vezes a casa está ali vivendo num centro de egoísmo. Então a gente tem que passar pelo amor próprio. Isso é um problema. Depois tem pessoas que acham que amam o cônjuge. Mas isso também, se você ama muito o cônjuge, vai se tornar extremamente obsessivo, ciumento. Isso também vai se tornar um problema. Mas para que você consiga entender exatamente o que o seu cônjuge necessita, você tem que primeiro amar a Jesus. E aí a gente liga com a pregação da semana passada. Lembra daquele compromisso que a gente faz do cônjuge com o Deus? Nós temos que amar primeiramente a Deus, amar a Jesus, né? Entender que esse deve ser a nossa primeira prioridade. E a partir daí, nós vamos entender claramente o que o nosso cônjuge necessita. Lembra que eu até já falei em outra pregação. Primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. E aí eu consigo me sujeitar ao meu cônjuge. Primeiro, Deus. E aí sim eu consigo entender bem o meu cônjuge. E dentro desse entender o meu cônjuge, eu vou buscar a santificação do meu cônjuge. Isso tem que ser uma prioridade na nossa vida. Santificar o nosso cônjuge, buscar o melhor para o nosso cônjuge. E isso aqui é uma coisa interessante, tá? Porque eu vejo muita gente falar assim, eu busco o melhor para o meu cônjuge. Mas esse melhor nunca tem o sentido de buscar a santificação dele. Você já ouviu alguém falar assim, eu busco a santificação do meu cônjuge? Eu já ouvi muita gente falar assim, eu quero a salvação, quando ele é ou ela não é crente. Isso eu já ouvi. Mas buscar a santificação é uma coisa que a gente tem que buscar. Buscar ajudar o nosso cônjuge a ser melhor, um melhor cristão, aprender mais do Senhor, que ele ou ela sejam melhor homens ou mulheres no Senhor. E isso nós estamos ali para suportá-los. Nós temos que buscar isso todos os dias. E uma coisa que Paulo diz lá em Efésios 5:28, ele diz assim: assim também o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Nesse texto, Paulo dá a noção de que o casamento tem que ter uma prioridade. Uma vez que você se casa,
o relacionamento que tem que ter prioridade na sua casa é o casamento. O relacionamento conjugal. Não é o relacionamento que você tem que ter, que você tem com seu pai, com a sua mãe. Não é o relacionamento que você tem com seus filhos. Por incrível que pareça, para aqueles que têm filhos mais novos, os filhos vão embora. E depois acaba o relacionamento. O relacionamento de pai e filho, ele continua, mas ele evolui, ele muda de forma. Né? O sentimento fica, mas ele vai mudando a cada dia, porque os filhos eles são mais dependentes quando são mais novos, e daqui a pouco eles saem de casa. E quem fica em casa? O cônjuge. Quem vai passar a maior parte da vida com você? O cônjuge. Hoje eu tenho 46 anos, apesar da minha carinha de 20. Eu sei. Mas hoje, né, apesar desse tempo, eu já tenho mais tempo junto com a Daniela, com a minha esposa, do que com os meus pais. Né, nesse tempo, né, tenho 20 anos de casado, mais um tempinho de namoro e noivado, e eu tenho apenas 46 anos. Imagine quanto mais para frente. Né? E é a pessoa que eu vou ficar mais tempo na vida, não tem... isso está claro. Os meus filhos, a minha filha mais velha tem 13, o mais novo tem 6. Eles vão ficar na minha casa durante um tempo, daqui a pouco vão sair, né, no determinado momento. Mas quem que vai ficar? Vão ficar os 2 velhinhos lá em casa, né? E é isso. Esse é o relacionamento principal. Não tem outro. Esse é o que foi determinado por Deus. Deus, quando Ele fez assim, não é bom que o homem fique só, vou dar-lhe filhos. Foi isso que Deus fez? Não? Não é bom que o homem fique só, vou dar-lhe sogra. Foi isso? Não foi, né? Não é bom que o homem fique só, eu vou lhe dar uma esposa. É uma esposa. É isso que é dado por Deus. E o povo tem uma dificuldade danada de entender isso. Né? E dentro disso, essa esposa, essa amiga, essa companheira, tem uma responsabilidade mútua de um que estar junto com o outro, querer que o outro cresça dia a dia, numa amizade santa e graciosa. Uma amizade mais profunda do que qualquer outra amizade. Homem, marido e mulher devem ter uma amizade mais profunda do que qualquer outro tipo de amizade. Fala assim, não, eu tenho amizades aí. Não, a maior amizade da sua vida tem que ser o seu cônjuge. Porque na hora que o bicho pega, mesmo, de verdade, quem vai estar do teu lado vai ser seu cônjuge. Assim, na saúde e na doença mesmo. Na riqueza e na pobreza mesmo. Cônjuge. Cônjuge, vai para mim, é cônjuge. Então, a maior amizade da vida é com o cônjuge. Por isso, esse relacionamento ele tem que ser prioritário. Ele é prioritário. Não priorize de maneira nenhuma nenhum outro relacionamento. Cuide deles. É lógico que você vai cuidar dos seus filhos. É lógico que você vai cuidar dos seus pais. Mas tenha noção que o mais importante relacionamento da sua vida é com o seu cônjuge. Durante a vida, nós vivemos uma grande aventura, com altos e baixos, coisas legais, coisas não tão legais. E nós necessitamos pessoas para compartilhá-los. E a melhor pessoa para compartilhá-los é a pessoa que nós temos a melhor amizade humana possível.
E essa amizade só é possível com o nosso cônjuge, que é o nosso amante e o nosso amigo ou amiga. Mas antes de terminar essa mensagem, eu estou terminando. Eu queria só dar um recadinho para os solteiros, que tinha que ter, né? Para os solteiros, para não falar assim que... os solteiros, no mundo de hoje, as pessoas... O Rodrigo até correu, não sei porquê. Mas os solteiros, eles, hoje, de maneira geral, eles escolhem as pessoas, os seus namorados, por uma beleza física ou atração sexual. Mas pelo olho. E aí depois de muito tempo, aí vai lá ver se vai dar certo a amizade ou não. Mas se a gente fosse mais ligeiro, a gente iria ver que o melhor é que a gente deveria ver se a pessoa que a gente vai ter um relacionamento, ela é uma amiga. Primeiro eu iria ver se ela se torna minha amiga. Se ela realmente se torna minha amiga, se eu tenho um bom relacionamento com ela, se eu consigo conversar, se eu tenho assuntos em comum. Isso seria muito melhor para o relacionamento começar assim. Segunda coisa, se ela tem a mesma fé que eu tenho. Lembra que ela tem que ser amiga e tem que ser uma amiga cristã. Uma amiga cristã. Então, é fundamental também que ela seja cristã. Eu sei que sempre existem exceções, né? Mas o melhor é começar um relacionamento com um amigo e amigo cristão. Então, eu sempre gosto de histórias de relacionamentos onde os casais ficam ali, antes de começar o namoro, ficam lá 6 meses conversando, criando amizade, batendo papo, até que começam o relacionamento. Isso seria o ideal. Primeiro, criar amizade. Depois, se relacionam. Aí sim, não vão partir para o namoro. Mas hoje está tudo ao contrário, né? Primeiro namora, depois vê se vai dar amizade, às vezes não dá, mas mesmo assim em casa, aí está tudo ao contrário. Mas a gente tem que ir pelo lado correto. Amizade, uma amizade cristã. E a partir daí, pensa-se num namoro saudável, para um casamento saudável que vai resultar na amizade mais profunda da sua vida. Porque ali nós vamos ter o homem ou a mulher da sua vida. O homem ou a mulher que vai ser o seu amigo até o momento, até o fim da sua vida. O homem ou a mulher que Deus preparou para você. Nessa amizade profunda que somente podem ter aqueles que são casados. Para finalizar, irmãos, o casamento foi criado por Deus para amizade e companheirismo. Cada cônjuge dentro do casamento tem como missão ajudar um ao outro a alcançar a sua identidade transformada, pois o casamento tem como alvo a nossa santificação. Finalizo esta série desejando que cada casal desta igreja possa viver intensamente a jornada da sua vida com esse maravilhoso amigo ou amiga que Deus colocou ao seu lado. E que ele está em processo de transformação. Né? Se você está com seu cônjuge, olha para ele assim, olha que bonitinho para ele assim, ou para ela. E vê que ele ou ela está em processo de transformação. Então eu sei que ele ou ela tem alguns defeitos hoje, e alguns deles vão sumir amanhã, e vão ficar outros, e amanhã vão ser transformados, e a cada dia, e você está dentro desse processo de ajudá-lo a melhorar a cada dia. E vocês vão viver essa vida ajudando um ao outro, né? Até o dia
onde vocês serão glorificados. E aí vocês vão se encontrar juntos, diante do Eterno. E passarão assim a eternidade também juntos. Nós sabemos que lá na eternidade, esse relacionamento do casamento não vai ser tão forte, né? E o mais importante vai ser nosso relacionamento com Deus. Mas se a gente tiver uma memória nesse momento aí dos nossos dias aqui na Terra, vai ser muito legal a gente saber, né? Essa aqui foi a minha esposa, caminhei com ela tantos anos da minha vida, né? E tive a maravilhosa experiência de crescermos juntos, né? Sermos transformados juntos, para estar hoje honrando a Deus por toda a eternidade. Que Deus abençoe os nossos casamentos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa série, Pai, onde podemos detalhar muitos aspectos a respeito do casamento. Pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que tudo isso que nós falamos não sejam apenas teorias, mas que sejam práticas. Que nós possamos viver a nossa vida com o nosso cônjuge, nosso amigo, para todos os momentos, aquela pessoa que o Senhor escolheu para estar conosco. Essa pessoa que nós prometemos amar em todos os momentos. Que nós nos comprometemos a estar juntos, Pai. Nos ajude, Pai, a estarmos cumprindo dia após dia a nossa promessa. Nos ajude, Deus, em nome do Senhor Jesus, a nos sujeitarmos a Ti e também um ao outro. E que nós possamos, juntos, Pai, crescer e nos santificar. Porque o casamento tem esse propósito. A santificação um do outro. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fez o casamento para nós. Desde o Éden. Que propósito maravilhoso. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é perfeito. Como perfeita essa relação que o Senhor preparou para nós. Toda a glória seja dada a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.